Olá, seja muito bem-vindo a este momento de fé e reflexão. Hoje vamos colocar diante de Deus um desejo profundo, que a nossa vida seja usada para o bem, para abençoar pessoas e para glorificar o seu nome. Talvez você já tenha se perguntado se a sua vida realmente pode fazer diferença. Talvez existam dias em que você não perceba o propósito por trás das suas experiências, dons e oportunidades. Mas Deus pode usar uma vida disponível, um coração disposto e até mesmo pequenas atitudes feitas com amor. Nesta oração, vamos pedir ao Senhor que transforme nossas mãos em instrumentos de bondade, nossas palavras em fontes de encorajamento e nossas atitudes em testemunhos da sua graça. Que Ele nos ensine a enxergar quem precisa de ajuda, a estender a mão a quem está cansado e a levar esperança onde existe tristeza. Que o Senhor também retire de nós tudo aquilo que impede uma vida verdadeiramente útil, generosa e dedicada ao bem. Abra o seu coração neste momento e permita que Deus conduza seus pensamentos, seus planos e suas escolhas. Que esta oração seja mais do que palavras, tornando-se uma entrega sincera da nossa vida nas mãos do Senhor. Ore com fé e diga em seu coração: Senhor, usa minha vida para o bem. Que Deus prepare o nosso coração para aquilo que Ele deseja realizar através de nós. Amém. Passagem bíblica, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Reflexão bíblica. Jesus nos ensina que a nossa vida deve refletir a luz de Deus diante das pessoas. Não fomos chamados apenas para receber bênçãos, mas também para sermos instrumentos de amor, misericórdia e esperança. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade e cada atitude de compaixão pode ser uma oportunidade de fazer o bem. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, Ele pode usar aquilo que temos para alcançar pessoas que talvez estejam precisando justamente daquilo que podemos oferecer. O mais importante não é buscar reconhecimento, mas permitir que nossas boas obras apontem para Deus. Que hoje possamos viver de maneira que a nossa presença leve paz, esperança e amor por onde passarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade, reconhecendo que a minha vida pertence a Ti. Eu não quero viver apenas para os meus próprios interesses, para os meus próprios planos ou para aquilo que eu considero importante. Hoje, Pai, eu te apresento um pedido sincero que nasce do profundo do meu coração. Usa a minha vida para o bem. Senhor, faz de mim um instrumento nas Tuas mãos. Conduze os meus passos para lugares onde a minha presença possa trazer esperança. Coloca no meu caminho pessoas que precisam de uma palavra de consolo, de uma atitude de amor, de uma mão estendida, de alguém disposto a ouvir sem julgar. Dá-me sensibilidade para perceber as necessidades daqueles que estão ao meu redor. Pai, muitas vezes eu passo por pessoas que estão enfrentando batalhas silenciosas e nem consigo perceber. Muitas vezes alguém sorri por fora, mas carrega uma dor profunda por dentro. Por isso, abre os meus olhos espirituais para que eu consiga enxergar além das aparências. Dá-me discernimento para reconhecer quando alguém precisa de encorajamento, quando alguém precisa de companhia e quando alguém simplesmente precisa saber que não está sozinho. Senhor, eu te peço, não permitas que eu fique indiferente diante da dor do próximo. Tira do meu coração toda a frieza, todo o egoísmo e toda a preocupação excessiva comigo mesmo. Ensina-me a olhar para as pessoas com misericórdia. Ensina-me a tratar cada pessoa com dignidade, respeito, paciência e amor. Que minhas palavras não destruam, mas edifiquem. Que a minha boca seja usada para levantar quem está caído. Quando eu encontrar alguém desanimado, coloca em meus lábios palavras de esperança. Quando eu encontrar alguém confuso, dá-me sabedoria para falar com mansidão. Quando eu encontrar alguém ferido, ensina-me a não aumentar a sua dor com críticas ou julgamentos. Pai, eu também te peço que uses minhas atitudes. Não quero que a minha fé permaneça apenas nas palavras. Quero que aquilo que acredito seja percebido através da maneira como vivo. Que as minhas escolhas demonstrem bondade, que minhas decisões
sejam acompanhadas de integridade, que meu comportamento seja coerente com aquilo que eu digo crer. Senhor, se houver alguma área da minha vida que precise ser transformada, antes que eu possa ser instrumento de bênção para outras pessoas, trabalha em mim. Corrige aquilo que precisa ser corrigido. Purifica minhas intenções. Ensina-me a abandonar atitudes que não agradam a Ti. Não quero carregar para outras pessoas aquilo que ainda preciso entregar em Tuas mãos. Sonda o meu coração, Senhor. Mostra-me onde existe orgulho, vaidade, ressentimento, impaciência ou egoísmo. Eu não quero esconder nada de Ti. Se existe algo dentro de mim que impede que eu seja uma pessoa melhor, revela e transforma. Dá-me coragem para reconhecer meus erros e humildade para pedir perdão quando for necessário. Senhor, usa também as experiências que eu vivi. Nada do que passei está fora do Teu alcance. As lutas que enfrentei, as lágrimas que derramei, as portas que se fecharam e os momentos em que precisei continuar mesmo sem entender, podem se tornar fontes de aprendizado. Permite que aquilo que um dia me fez sofrer também me ensine a compreender melhor quem está passando por situações semelhantes. Quando alguém estiver atravessando uma dificuldade que eu já conheço, dá-me compaixão. Não permitas que eu diga simplesmente, eu sei como é, e siga adiante. Ensina-me a parar, ouvir e oferecer aquilo que estiver ao meu alcance. Se eu não puder resolver o problema, que eu possa oferecer presença. Se eu não tiver uma resposta, que eu possa oferecer oração. Se eu não puder mudar uma circunstância, que eu possa demonstrar amor. Pai, eu te peço que uses os meus dons. Tudo aquilo que colocaste em minhas mãos pode servir para algum propósito maior. Se tenho capacidade para ensinar, ensina-me a ensinar com humildade. Se tenho capacidade para trabalhar, que o meu trabalho também produza benefícios para outras pessoas. Se tenho facilidade para ouvir, usa meus ouvidos para acolher quem precisa conversar. Se tenho recursos, ensina-me a administrá-los com sabedoria e generosidade. Não quero desperdiçar aquilo que recebi. Não quero passar pela vida sem perceber as oportunidades de fazer o bem que colocas diante de mim. Dá-me atenção para perceber as pequenas oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Uma mensagem enviada no momento certo, uma palavra gentil, uma ajuda oferecida sem esperar recompensa, um perdão concedido, uma pessoa esquecida que precisa ser lembrada. Senhor, livra-me da necessidade de reconhecimento. Se eu fizer o bem, que eu não precise ser aplaudido. Se eu ajudar alguém, que eu não precise receber elogios. Se eu servir, que eu não fique esperando que todos percebam. Ensina-me a fazer aquilo que é correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que o meu coração encontre alegria em servir. Que eu compreenda que uma vida significativa não é medida apenas pelo que conquistamos, mas também pelo bem que conseguimos realizar enquanto caminhamos por este mundo. Pai, coloca em mim um coração disposto. Quando surgir uma oportunidade de ajudar, não me deixe inventar desculpas por comodidade. Quando houver alguém precisando de uma palavra, não permita que o medo me silencie. Quando houver uma necessidade que estiver ao meu alcance atender, dá-me coragem para agir. Senhor, usa minha vida dentro da minha própria casa. Antes de querer transformar o mundo, ensina-me a amar melhor aqueles que convivem comigo, que eu tenha paciência com minha família, que eu saiba pedir perdão, que eu saiba agradecer, que eu não trate com dureza aqueles que mais amo, que minhas atitudes dentro de casa sejam um verdadeiro testemunho de transformação. Usa-me também no meu trabalho, nos meus relacionamentos e em todos os ambientes onde eu estiver. Que as pessoas possam perceber em mim uma postura diferente, não de superioridade, mas de humildade. Que eu não seja conhecido apenas pelo que falo, mas pela maneira como trato as pessoas. Senhor, quando eu tiver poder para escolher entre ferir e perdoar, ensina-me a escolher o perdão. Quando eu puder escolher entre humilhar e levantar alguém, ensina-me a levantar. Quando eu puder escolher entre espalhar uma notícia que prejudica alguém ou permanecer em silêncio, dá-me sabedoria para escolher aquilo que produz paz. Não permita que eu seja instrumento de divisão. Guarda a minha boca contra fofocas, acusações e palavras impensadas. Antes de falar, ensina-me a refletir. Antes de responder com raiva,
dá-me domínio próprio. Antes de julgar, lembra-me das minhas próprias limitações. Pai, que a minha presença seja uma bênção e não um peso. Que as pessoas encontrem em mim alguém disposto a ouvir, ajudar, compreender e incentivar. E quando eu não souber o que fazer, ensina-me a simplesmente permanecer disponível diante de ti. Eu te entrego os meus planos, os meus sonhos, meus talentos, meu tempo, meus recursos e meu futuro. Usa tudo aquilo que sou para propósitos que estejam de acordo com a tua vontade. Senhor, eu não quero apenas pedir que abençoes os meus caminhos. Eu quero pedir algo ainda mais profundo. Abençoa outras pessoas através dos meus caminhos. Se eu entrar em um lugar, que alguém possa sair dali mais esperançoso. Se eu conversar com alguém, que minhas palavras possam trazer paz. Se eu trabalhar com alguém, que minha honestidade possa inspirar confiança. Se eu puder ajudar alguém, que eu não hesite. Pai, começa essa obra em mim hoje. Faz de mim uma pessoa mais sensível, mais humilde, mais generosa, mais paciente e mais disposta a servir. E quando eu me sentir pequeno demais para fazer diferença, lembra-me de que uma pequena atitude feita com amor pode alcançar um coração de maneira que eu jamais poderia imaginar. Senhor, usa minha vida para o bem. Usa aquilo que eu sou, aquilo que tenho e aquilo que ainda estou aprendendo a ser. Conduze-me passo a passo. Mostra-me onde devo ir, quem devo ajudar, quando devo falar e quando devo permanecer em silêncio. Eu não quero controlar tudo. Eu quero ser conduzido por ti. Recebe a minha vida, Senhor. Coloca-a em tuas mãos e faz dela um instrumento de amor, esperança, paz e bondade. Que hoje comece uma nova disposição dentro de mim. A disposição de viver não somente para mim, mas também para abençoar aqueles que cruzarem o meu caminho. Eu te entrego tudo. Usa-me, Senhor. Usa minha vida para o bem. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, eu continuo diante de ti com o coração aberto, desejando que a tua vontade seja realizada em minha vida. Eu já te pedi que me uses para o bem, e agora quero aprofundar essa entrega. Não quero apenas desejar ser útil, quero aprender a confiar em ti quando o caminho exigir renúncia, paciência, coragem e fé. Pai, ensina-me a confiar que tu sabes onde minha vida pode produzir frutos. Muitas vezes eu quero escolher os caminhos mais fáceis, os lugares mais confortáveis e as situações que me trazem segurança. Mas eu te peço que não permitas que o conforto seja maior do que o meu desejo de servir. Se houver uma oportunidade preparada por ti que exigir coragem, dá-me coragem. Se exigir paciência, dá-me paciência. Se exigir perseverança, fortalece-me para continuar. Senhor, tira de mim o medo de não ser suficiente. Quantas vezes eu olho para minhas limitações e penso que não tenho capacidade para fazer algo importante. Quantas vezes comparo minha vida com a vida de outras pessoas e concluo que tenho pouco a oferecer. Mas hoje eu quero colocar essas inseguranças diante de ti. Ensina-me a não desprezar aquilo que tenho nas mãos. Talvez eu não tenha grandes recursos, talvez não tenha uma posição de destaque, talvez não seja conhecido por muitas pessoas, mas ainda assim posso amar, servir, encorajar, ouvir e ajudar. Mostra-me que o valor de uma vida não está na aparência da grandeza, mas na disposição de obedecer e fazer o bem. Pai, fortalece a minha fé quando eu não enxergar resultados imediatos. Às vezes, eu faço o bem e não recebo agradecimento. Às vezes, tento ajudar e parece que nada muda. Às vezes, ofereço uma palavra de esperança e não vejo imediatamente aquilo que aconteceu no coração daquela pessoa. Ensina-me a continuar mesmo assim. Que eu não faça o bem apenas quando houver retorno. Que eu não sirva somente quando for reconhecido. Que eu não demonstre amor somente quando receber amor em troca. Senhor, dá-me uma fé que permanece firme, mesmo quando ninguém percebe o esforço. Ensina-me a confiar que tu conheces cada atitude sincera, cada gesto de bondade e cada momento em que escolhi fazer o que era correto. Pai, livra-me da comparação. Eu não preciso ser como outra pessoa para cumprir o propósito que tens para mim. Não preciso possuir os mesmos talentos, a mesma história ou as mesmas oportunidades. Quero simplesmente ser fiel àquilo que colocaste em minhas mãos.
Ajuda-me a parar de olhar para o lado e começar a olhar para aquilo que está diante de mim. Se existe alguém que precisa de ajuda perto de mim, mostra-me. Se existe uma responsabilidade que preciso assumir, dá-me disposição. Se existe alguém que precisa ser perdoado, trabalha o meu coração. Senhor, coloca dentro de mim um espírito de serviço, que eu não veja servir como algo humilhante, mas como uma oportunidade de expressar amor. Ensina-me a servir sem escolher somente aquilo que me agrada. Que eu saiba ajudar quando for conveniente e também quando exigir esforço. Que eu saiba permanecer ao lado de alguém quando a situação for difícil. Que eu não abandone pessoas simplesmente porque elas estão atravessando uma fase complicada. Pai, ensina-me a ter paciência com os processos das pessoas. Muitas vezes queremos que os outros mudem rapidamente, mas esquecemos que também estamos em processo. Dá-me maturidade para compreender que cada pessoa tem uma história, uma batalha e um tempo de aprendizado. Livra-me de ser rápido para condenar e lento para compreender. Antes de apontar um erro, ensina-me a lembrar da misericórdia que eu também preciso. Antes de criticar uma fraqueza, ajuda-me a oferecer uma mão que fortaleça. Senhor, transforma a maneira como eu enxergo aqueles que pensam diferente de mim. Não quero tratar ninguém com desprezo. Dá-me equilíbrio para manter minhas convicções sem perder a capacidade de amar. Que eu possa demonstrar respeito mesmo quando houver discordância. Que eu não transforme diferenças em motivos para ferir. Que minha maneira de conversar seja marcada por sabedoria e domínio próprio. Pai, usa-me para trazer reconciliação. Se houver conflitos ao meu redor, não permita que eu aumente a divisão. Dá-me palavras que acalmem, atitudes que aproximem e sabedoria para saber quando falar. Se eu estiver envolvido em algum relacionamento quebrado, mostra-me qual deve ser o meu próximo passo. Se eu precisar pedir perdão, dá-me humildade. Se eu precisar perdoar, cura meu coração. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. Senhor, usa minha vida para o bem dentro das pequenas coisas. Ensina-me a não esperar grandes acontecimentos para começar a servir. Que eu entenda que o bem também acontece em momentos simples. Que eu seja gentil com quem me atende. Que eu trate com respeito quem trabalha comigo. Que eu saiba agradecer. Que eu reconheça o esforço das pessoas. Que eu não seja indiferente àqueles que normalmente passam despercebidos. Pai, quando eu estiver cansado, ajuda-me a não perder a bondade. Quando estiver frustrado, guarda minhas palavras. Quando estiver decepcionado, não permita que eu me torne uma pessoa amarga. Eu te peço uma transformação profunda. Não quero que circunstâncias difíceis determinem o tipo de pessoa que vou me tornar. Quero que a minha identidade esteja firmada em Ti. Senhor, quando eu for ferido, ensina-me a não devolver a mesma ferida. Quando alguém me decepcionar, ajuda-me a responder com sabedoria. Quando alguém não reconhecer meu esforço, lembra-me de que minha motivação não deve depender da aprovação humana. Pai, tira de mim a necessidade de provar o meu valor. Eu não preciso conquistar a aprovação de todos. Quero viver de maneira que agrade a Ti. Se eu receber elogios, mantém meu coração humilde. Se eu receber críticas, dá-me sabedoria para discernir o que devo aprender e o que devo simplesmente entregar a Ti. Senhor, dá-me um coração ensinável. Se eu estiver errado, mostra-me. Se eu precisar mudar, transforma-me. Se eu precisar recomeçar, dá-me coragem. Se eu cair, ajuda-me a levantar. Eu te peço também que uses minhas palavras para transmitir esperança em tempos difíceis. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas carregam medo, solidão e desânimo. Que eu não seja mais uma voz espalhando desesperança. Quando todos estiverem reclamando, ajuda-me a lembrar da esperança. Quando todos estiverem apontando problemas, ajuda-me a procurar soluções. Quando alguém estiver dizendo que não consegue mais, permite que eu seja uma presença que encoraja. Pai, não quero oferecer falsas promessas nem palavras vazias. Quero oferecer aquilo que realmente tenho: atenção, compaixão, oração, respeito, honestidade e disposição para ajudar. Senhor, ensina-me a discernir os momentos em que devo agir e aqueles em que devo simplesmente confiar em Ti. Nem toda batalha precisa da minha intervenção. Nem todo problema precisa de uma resposta imediata.
Dá-me sabedoria para não confundir ansiedade com responsabilidade. Quando eu não souber o que fazer, leva-me à oração. Quando eu não tiver respostas, ajuda-me a esperar. Quando eu estiver diante de uma decisão, orienta meus passos. Pai, que minha vida seja um testemunho de transformação. Não uma vida perfeita, porque sei que ainda tenho muito a aprender, mas uma vida disposta a crescer. Que as pessoas possam perceber que eu não sou o mesmo de antes. Que minha maneira de reagir seja diferente. Que minha maneira de amar seja diferente. Que minha maneira de perdoar seja diferente. Senhor, usa minhas fraquezas também. Não permitas que eu pense que preciso ser perfeito antes de poder fazer o bem. Enquanto tu trabalhas em mim, permite que eu também seja instrumento de bênção. Quando eu estiver aprendendo, que eu possa aprender servindo. Quando eu estiver sendo restaurado, que eu possa compreender melhor quem precisa de restauração. Pai, coloca oportunidades diante de mim que estejam de acordo com a tua vontade. E quando essas oportunidades surgirem, não permita que eu as ignore por medo, preguiça ou insegurança. Dá-me olhos para perceber, dá-me ouvidos para escutar, dá-me mãos para ajudar, dá-me pés para caminhar, dá-me boca para encorajar, dá-me coração para amar. Senhor, quero confiar mais em Ti do que nas minhas próprias forças. Eu reconheço que não consigo transformar ninguém por mim mesmo. Não consigo controlar os resultados. Não consigo prever o futuro, mas posso colocar minha vida à Tua disposição. E é isso que faço agora. Eu entrego novamente meus sonhos, minhas capacidades, meus relacionamentos, meu tempo e meus recursos. Usa tudo conforme a Tua vontade. Se eu puder ajudar uma pessoa hoje, mostra-me. Se eu puder aliviar uma dor, conduz-me. Se eu puder levar esperança, coloca-me no caminho certo. Senhor, faz com que o bem não seja apenas algo que eu admiro nos outros. Faz com que seja uma realidade na minha própria vida. Que eu seja alguém que procura oportunidades para fazer o bem e não alguém que espera ser obrigado a fazê-lo. Pai, aprofunda em mim o desejo de servir. Que eu não viva apenas perguntando: o que Deus pode fazer por mim? Mas também, Senhor, o que Tu desejas fazer através de mim? Eu te entrego essa pergunta e peço que minha vida seja a resposta. Usa-me, Senhor. Usa minha história. Usa minhas palavras. Usa minhas mãos. Usa meu tempo. Usa meus dons. Usa minhas experiências. Usa até aquilo que considero pequeno e transforma tudo em instrumentos para o bem. Que a minha vida seja útil para o Teu propósito e uma bênção para as pessoas que colocares no meu caminho. Eu confio em Ti. Eu entrego tudo a Ti. E continuo dizendo com fé: Senhor, usa minha vida para o bem. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me aproximo ainda mais de Ti, com o coração rendido e com o desejo de viver uma vida que produza frutos de bondade, amor e esperança. Eu não quero apenas falar sobre servir, nem apenas desejar fazer o bem. Eu quero que essa vontade se torne uma realidade dentro de mim. Pai, chega ao mais profundo do meu coração e transforma aquilo que ninguém consegue enxergar. Trabalha nas minhas motivações, nos meus pensamentos, nas minhas intenções e nos desejos que carrego em silêncio. Que eu não faça o bem para receber aplausos, reconhecimento ou aprovação. Que eu faça o bem porque Te amo e porque desejo que a minha vida seja útil em Tuas mãos. Senhor, purifica minhas intenções. Se alguma vez eu ajudei alguém esperando algo em troca, perdoa-me. Se alguma vez fiz algo bom apenas para ser admirado, corrige o meu coração. Ensina-me a servir com sinceridade, mesmo quando ninguém souber, mesmo quando ninguém agradecer, mesmo quando ninguém perceber. Eu quero que a minha recompensa esteja em saber que fui fiel àquilo que colocaste diante de mim. Pai, existe dentro de mim uma necessidade de ser reconhecido que muitas vezes tenta controlar minhas decisões. Eu entrego isso a Ti. Liberta-me da necessidade de aprovação. Liberta-me da comparação. Liberta-me da competição. Ensina-me a celebrar o bem que outras pessoas fazem sem sentir que isso diminui aquilo que Tu podes fazer através de mim. Senhor, quando eu vir alguém prosperando, não permita que a inveja encontre espaço no meu coração. Quando eu vir alguém sendo reconhecido, ensina-me a agradecer.
Quando eu perceber que outra pessoa possui talentos diferentes dos meus, lembra-me de que cada vida possui uma história e uma missão. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu preciso apenas ser fiel a Ti. Pai, coloca em mim um amor verdadeiro pelas pessoas. Não um amor baseado em conveniência, mas um amor capaz de permanecer quando as circunstâncias mudam. Ensina-me a amar aqueles que não podem me oferecer nada em troca. Ensina-me a tratar bem aqueles que não têm influência sobre minha vida. Ensina-me a respeitar aqueles que normalmente são ignorados. Que eu nunca me torne alguém que só é gentil com pessoas importantes. Senhor, dá-me um coração atento aos pequenos detalhes. Talvez alguém precise apenas que eu pergunte: como você está? Talvez alguém esteja esperando uma mensagem. Talvez alguém esteja precisando de uma palavra que confirme que sua vida tem valor. Que eu não esteja tão ocupado com meus próprios problemas que deixe de perceber as pessoas ao meu redor. Pai, ajuda-me a desacelerar quando for necessário. Há momentos em que eu preciso parar para ouvir. Há momentos em que uma pessoa precisa mais da minha presença do que de uma solução. Ensina-me a ouvir sem interromper, a ouvir sem preparar imediatamente uma resposta, a ouvir sem transformar a dor do outro em uma oportunidade para falar sobre mim. Dá-me um coração verdadeiramente presente. Senhor, quando alguém confiar uma dor a mim, dá-me responsabilidade para guardar aquilo que não precisa ser espalhado. Livra-me de transformar confidências em conversas. Que eu seja uma pessoa digna de confiança. Pai, guarda minha boca. Que minhas palavras sejam usadas para curar e não para ferir. Antes que uma palavra saia da minha boca, ajuda-me a perguntar se ela é necessária, verdadeira, sábia e capaz de produzir algo bom. Quando estiver irritado, dá-me silêncio. Quando estiver com raiva, dá-me domínio próprio. Quando estiver magoado, dá-me sabedoria. Quando estiver tentado a responder com dureza, lembra-me da pessoa que quero me tornar. Senhor, não permita que um momento de raiva destrua aquilo que levou anos para construir. Eu te peço também que me uses para promover reconciliação. Existem pessoas ao meu redor que talvez estejam separadas por palavras mal interpretadas, ressentimentos antigos e feridas que nunca foram tratadas. Se houver alguma atitude que eu possa tomar para contribuir com a paz, mostra-me. Se eu precisar dar o primeiro passo, dá-me humildade. Se eu precisar pedir perdão, tira o orgulho. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. Se eu precisar aceitar que não posso controlar a resposta da outra pessoa, dá-me paz. Pai, ensina-me a fazer a minha parte e confiar o restante em Tuas mãos. Senhor, usa minha vida também nos momentos de sofrimento. Quando eu estiver passando por uma prova, não permita que eu pense apenas em sobreviver a ela. Ensina-me também a aprender através dela. Que minhas lágrimas produzam compaixão. Que minhas perdas produzam sensibilidade. Que minhas dificuldades produzam maturidade. Que minhas experiências me tornem mais preparado para compreender aqueles que enfrentam lutas semelhantes. Pai, se eu já passei por momentos em que me senti abandonado, usa essa experiência para que eu saiba acolher quem está se sentindo sozinho. Se eu já enfrentei medo, usa isso para que eu compreenda quem está lutando contra o medo. Se eu já precisei recomeçar, usa minha história para encorajar quem pensa que sua história terminou. Senhor, transforma minhas cicatrizes em fontes de compaixão. Não permita que a dor me torne indiferente. Não permita que as decepções me tornem frio. Não permita que as perdas roubem de mim a capacidade de amar. Pai, eu te entrego as experiências que ainda não compreendo. Existem coisas que aconteceram comigo e que talvez eu nunca consiga explicar completamente. Mas eu não preciso compreender tudo para continuar confiando em Ti. Se um dia eu puder usar minha história para ajudar alguém, mostra-me como fazê-lo com sabedoria. Senhor, dá-me discernimento para saber quando compartilhar minha experiência e quando simplesmente guardá-la em oração. Que eu nunca use minha história para me colocar acima de ninguém. Que eu a use apenas para demonstrar que é possível continuar caminhando. Pai, coloca a esperança dentro de mim para que eu possa transmiti-la. Uma pessoa vazia dificilmente consegue encorajar outra. Por isso enche o meu coração da Tua paz. Renova minhas forças, restaura minha alegria, fortalece minha fé. Eu não quero servir a partir de um coração completamente esgotado e distante de Ti.
Ensina-me também a cuidar da minha vida espiritual, que eu tenha tempo para estar contigo, que eu saiba silenciar o coração, que eu saiba ouvir a tua palavra, que eu saiba reconhecer quando preciso parar. Senhor, quero que meu serviço venha de um relacionamento verdadeiro contigo, e não de uma tentativa de provar meu valor. Eu não quero trabalhar para ti, tentando conquistar aquilo que já recebo pela tua graça. Quero servir porque fui alcançado pelo teu amor. Pai, quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu estiver desanimado, renova-me. Quando eu sentir que ninguém percebe o que faço, lembra-me de que tu conheces o meu coração. Não permita que o cansaço transforme meu serviço em obrigação vazia. Renova dentro de mim a alegria de fazer o bem. Senhor, há momentos em que posso pensar, eu já fiz demais, agora não quero mais ajudar ninguém. Se esse sentimento estiver dentro de mim, ajuda-me a discernir entre descanso necessário e um coração que está se fechando. Ensina-me a descansar sem abandonar o amor. Ensina-me a estabelecer limites sem perder a compaixão. Ensina-me a dizer não quando for necessário, mas sem perder a disposição de dizer sim quando a oportunidade vier de ti. Pai, dá-me equilíbrio. Eu não posso carregar todos os problemas do mundo, mas posso ser fiel às oportunidades que colocas diante de mim. Eu não posso ajudar todas as pessoas, mas posso ajudar aquelas que tu colocares ao meu alcance. Eu não posso resolver todas as situações, mas posso orar. Eu não posso controlar todos os resultados, mas posso escolher minhas atitudes. Senhor, tira de mim a ansiedade de querer fazer tudo. Ensina-me a confiar que tu és Deus e eu não sou. Eu não preciso ocupar o teu lugar. Eu só preciso permanecer disponível. Pai, se houver uma pessoa específica que precisa de mim neste momento, coloca essa pessoa no meu coração. Talvez eu precise enviar uma mensagem, talvez precise fazer uma ligação, talvez precise visitar alguém, talvez simplesmente precise orar. Dá-me sensibilidade para reconhecer essa oportunidade. E se eu puder fazer algo, não me deixe adiar indefinidamente. Senhor, não permita que o amanhã seja uma desculpa para deixar de fazer o bem hoje. Se posso pedir perdão hoje, que eu não adie. Se posso agradecer hoje, que eu não adie. Se posso encorajar hoje, que eu não adie. Se posso ajudar hoje, que eu não adie. Se posso dizer a alguém que o amo, que eu não deixe para depois. Pai, ajuda-me a perceber o valor do presente. O dia de hoje é uma oportunidade. A conversa de hoje é uma oportunidade. O encontro de hoje é uma oportunidade. O trabalho de hoje é uma oportunidade. A dificuldade de hoje pode ser uma oportunidade para demonstrar quem estou me tornando. Senhor, usa os meus dias comuns para realizar coisas significativas. Não preciso esperar um grande acontecimento. Usa-me no cotidiano. Usa-me quando ninguém estiver vendo. Usa-me quando eu estiver cansado. Usa-me quando eu estiver ocupado. Usa-me quando estiver tudo bem e também quando as coisas estiverem difíceis. Pai, quero chegar ao final da minha caminhada sabendo que minha vida não passou em vão. Quero olhar para trás e perceber que algumas pessoas foram fortalecidas porque eu estive presente. Que algumas pessoas encontraram coragem porque eu as encorajei. Que algumas pessoas receberam ajuda porque eu não ignorei sua necessidade. Que algumas pessoas descobriram esperança porque eu escolhi não desistir. Senhor, se isso acontecer, que toda a glória seja tua. Eu não quero construir um monumento para mim. Quero que minha vida aponte para ti. Que minhas boas atitudes façam as pessoas perceberem a tua bondade. Que meu caráter revele a transformação que tu estás realizando. Que meu testemunho não seja baseado em perfeição, mas em uma vida que continua sendo moldada por ti. Pai, eu te peço agora, toma aquilo que ainda está quebrado em mim e transforma. Toma aquilo que ainda é fraco e fortalece. Toma aquilo que ainda é egoísta e ensina a amar. Toma aquilo que ainda é orgulhoso e ensina a servir. Toma aquilo que ainda é impaciente e ensina a esperar. Toma aquilo que ainda é inseguro e ensina a confiar. Senhor, eu me coloco novamente diante de ti. Não tenho todas as respostas. Não tenho todas as capacidades. Não conheço todos os caminhos, mas tenho um coração disposto a dizer: Senhor, usa-me. Usa-me para consolar. Usa-me para servir.
Usa-me para encorajar. Usa-me para ajudar. Usa-me para reconciliar. Usa-me para transmitir esperança. Usa-me para fazer o bem. E quando eu não souber como fazer, mostra-me. Quando eu não puder fazer, ensina-me a orar. Quando eu precisar esperar, ensina-me a confiar. Quando eu precisar agir, dá-me coragem. Senhor, que a minha vida esteja disponível para Ti. Que meus pés estejam prontos para caminhar onde houver uma oportunidade de servir. Que minhas mãos estejam prontas para ajudar. Que meus olhos estejam atentos. Que meus ouvidos estejam abertos. Que minha boca seja instrumento de paz. E que meu coração permaneça sensível à Tua direção. Eu entrego tudo novamente. Minha vida é Tua. Meu futuro é Teu. Meus dons são Teus. Meu tempo é Teu. Minha história está em Tuas mãos. Usa tudo para o bem. Usa-me, Senhor. E que, acima de tudo, a minha vida glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, chegamos agora a este momento de conclusão desta oração. Mas eu não quero que aquilo que Te entreguei permaneça apenas nestas palavras. Quero que esta entrega continue viva dentro de mim quando esta oração terminar, quando eu me levantar, quando eu voltar para minhas responsabilidades e quando encontrar as pessoas que fazem parte da minha caminhada. Pai, eu Te peço, confirma em meu coração o desejo de viver para o bem. Que aquilo que começou como uma oração se transforme em uma decisão diária. Que amanhã eu continue dizendo: Senhor, usa minha vida. E que essa frase não seja apenas uma expressão bonita, mas uma disposição verdadeira de permitir que Tu conduzas minhas escolhas. Senhor, eu entrego novamente meus pensamentos. Guarda a minha mente para que eu não seja dominado por pensamentos de egoísmo, ressentimento, orgulho ou indiferença. Quando pensamentos negativos tentarem controlar minhas atitudes, ajuda-me a reconhecê-los e entregá-los a Ti. Que eu pense antes de agir, que eu reflita antes de responder, que eu ore antes de decidir, que eu busque sabedoria antes de seguir meus próprios impulsos. Pai, coloca dentro de mim pensamentos que produzam vida. Ensina-me a procurar aquilo que edifica, que minha mente não seja constantemente ocupada pelo que destrói minha paz e minha capacidade de amar. Senhor, guarda também minhas emoções. Eu sei que nem sempre conseguirei controlar aquilo que sinto, mas posso aprender a escolher como vou reagir. Quando eu sentir raiva, ensina-me a não ferir. Quando eu sentir tristeza, ensina-me a não desistir. Quando eu sentir medo, ensina-me a confiar. Quando eu sentir frustração, ensina-me a permanecer firme. Quando eu sentir vontade de abandonar tudo, lembra-me de que um momento difícil não define toda a minha história. Pai, cura aquilo que ainda precisa ser curado dentro de mim, para que eu não transfira minhas feridas para outras pessoas. Não permita que eu machuque alguém porque fui machucado. Não permita que eu seja indiferente porque um dia foram indiferentes comigo. Não permita que eu deixe de amar porque alguém não soube me amar. Transforma minhas experiências em maturidade e minhas dores em compaixão. Senhor, se existem relacionamentos que precisam da minha mudança, começa por mim. Talvez eu esteja esperando que alguém peça perdão enquanto Tu estás me ensinando a dar o primeiro passo. Talvez eu esteja esperando que alguém mude enquanto Tu estás trabalhando em minhas próprias atitudes. Talvez eu esteja esperando uma palavra enquanto Tu estás me chamando para falar. Dá-me humildade para reconhecer minha responsabilidade. Pai, não quero passar a vida esperando que os outros façam aquilo que eu mesmo posso começar a fazer. Se posso demonstrar amor, que eu demonstre. Se posso pedir perdão, que eu peça. Se posso ajudar, que eu ajude. Se posso encorajar, que eu encoraje. Se posso orar, que eu ore. Senhor, ajuda-me a viver de forma intencional. Que eu não acorde todos os dias simplesmente reagindo ao que acontece. Dá-me consciência de que cada dia possui oportunidades. Ao sair de casa, lembra-me de que encontrarei pessoas que carregam histórias que desconheço. No trabalho, lembra-me de que cada pessoa merece respeito. Em casa, lembra-me de que minha família precisa da minha presença, não apenas daquilo que posso oferecer materialmente. Nas conversas, lembra-me de que palavras podem marcar profundamente alguém. Pai,
Que eu seja cuidadoso com aquilo que deixo no coração das pessoas. Que depois de conversar comigo, alguém não saia mais pesado. Que minha presença não seja motivo de medo. Que minha voz não seja usada para intimidar. Que meu comportamento seja uma fonte de segurança e confiança. Senhor, usa minha vida para construir, não para destruir. Usa minhas mãos para servir. Usa meus recursos para abençoar. Usa meu conhecimento para ensinar. Usa minhas experiências para encorajar. Usa meu tempo para estar presente. Usa minha voz para transmitir esperança. Usa meus relacionamentos para espalhar bondade. Usa minha história para mostrar que é possível continuar. Pai, eu te peço que me ajudes a enxergar além das necessidades materiais. Existem pessoas que precisam de pão, mas também existem pessoas que precisam de esperança. Existem pessoas que precisam de ajuda prática, mas também existem pessoas que precisam ser ouvidas. Dá-me discernimento para saber como servir cada pessoa. Que eu não ofereça sempre a mesma resposta para necessidades diferentes. Que eu saiba quando ajudar com ações e quando ajudar simplesmente permanecendo ao lado de alguém. Senhor, quando eu puder fazer algo concreto, dá-me disposição. Quando eu não puder, dá-me humildade para reconhecer meus limites. Quando eu precisar pedir ajuda para alguém, tira de mim o orgulho. Ensina-me que servir também significa reconhecer quando sozinho não consigo. Pai, eu te agradeço porque minha vida não precisa ser perfeita para ter propósito. Ainda existem áreas que precisam crescer. Ainda existem comportamentos que precisam ser transformados. Ainda existem lições que preciso aprender. Mas posso continuar caminhando. Posso continuar crescendo. Posso continuar servindo. Posso continuar fazendo o bem. Senhor, não permitas que meus erros do passado me impeçam de viver o propósito do presente. Se eu falhei, ensina-me. Se eu caí, levanta-me. Se eu feri alguém, ajuda-me a reparar. Se fui ferido, cura-me. E depois de tudo isso, ajuda-me a continuar. Pai, eu não quero ficar preso ao que passou. Quero aprender com o passado sem morar nele. Quero carregar sabedoria, não culpa. Quero carregar maturidade, não amargura. Quero carregar esperança, não medo. Senhor, prepara-me para as oportunidades que ainda virão. Talvez existam pessoas que ainda não conheço e que um dia precisarão de algo que tu estás desenvolvendo em mim agora. Talvez uma dificuldade que estou enfrentando hoje esteja preparando meu coração para compreender alguém amanhã. Talvez um aprendizado que parece pequeno seja exatamente aquilo que precisarei no futuro. Por isso, Pai, ajuda-me a não desperdiçar esta estação da minha vida. Ensina-me a aprender. Ensina-me a crescer. Ensina-me a servir. Ensina-me a esperar. E quando chegar a hora de agir, que eu esteja preparado. Senhor, não quero ser apenas alguém que fala sobre bondade. Quero praticá-la. Não quero apenas admirar pessoas generosas. Quero aprender a ser generoso. Não quero apenas pedir que o mundo seja melhor. Quero permitir que tu comeces comigo. Começa comigo, Senhor. Começa dentro de mim. Começa nas minhas palavras. Começa nos meus pensamentos. Começa nas minhas atitudes. Começa nos meus relacionamentos. Começa na minha casa. Começa no meu trabalho. Começa no meu modo de enxergar as pessoas. E depois, usa essa transformação para alcançar outros. Pai, que eu não me esqueça de que uma vida pode influenciar outra vida. Uma palavra pode mudar o dia de alguém. Uma atitude pode restaurar uma esperança. Um gesto pode abrir uma porta. Uma oração pode fortalecer um coração. Uma demonstração de amor pode impedir alguém de desistir. Por isso, Senhor, ajuda-me a nunca considerar insignificante uma oportunidade de fazer o bem. Se eu puder fazer algo pequeno, farei com amor. Se eu puder ajudar de maneira simples, farei com sinceridade. Se eu puder oferecer apenas uma palavra, que seja uma palavra verdadeira e cheia de graça. Pai, que eu não fique esperando condições perfeitas. A vida sempre terá desafios. As pessoas sempre terão limitações. Eu também terei dias difíceis, mas mesmo assim, posso escolher o bem. Posso escolher a paz. Posso escolher a misericórdia, posso escolher o perdão, posso escolher a honestidade, posso escolher a generosidade, posso escolher a esperança. Senhor, fortalece minhas escolhas.
Quando for mais fácil seguir a multidão, dá-me coragem para permanecer firme naquilo que é correto. Quando for mais fácil revidar, ensina-me a responder com sabedoria. Quando for mais fácil ignorar, desperta minha compaixão. Quando for mais fácil desistir, renova minha perseverança. Pai, que minha vida tenha direção. Não quero correr simplesmente por correr. Não quero acumular simplesmente por acumular. Não quero conquistar simplesmente para provar algo. Quero que meus objetivos estejam alinhados com aquilo que realmente importa. Se eu prosperar, que eu possa ser uma bênção. Se eu receber oportunidades, que eu possa usá-las com responsabilidade. Se eu crescer, que eu permaneça humilde. Se eu alcançar posições maiores, que eu não esqueça das pessoas que precisam de ajuda. Senhor, guarda meu coração quando as coisas derem certo. E também guarda meu coração quando as coisas não derem certo. Não permita que o sucesso me afaste de Ti. Não permita que o fracasso me faça desistir. Que minha identidade permaneça firmada em Ti em qualquer estação. Pai, eu Te entrego o futuro. Eu não sei quantas oportunidades virão. Não sei quais pessoas encontrarei. Não sei quais desafios enfrentarei. Mas sei que posso caminhar confiando em Ti. Por isso, não quero viver dominado pela preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Quero viver fielmente o dia que tenho diante de mim. Senhor, ajuda-me a terminar cada dia com a consciência tranquila de que procurei fazer o bem dentro das possibilidades que me deste. E quando eu perceber que falhei, que eu não me esconda, que eu volte para Ti, que eu aprenda, que eu recomece. Pai, transforma minha vida em uma história de serviço. Que meu legado não seja apenas aquilo que possuí, mas também aquilo que ofereci. Não apenas aquilo que conquistei, mas também aquilo que construí na vida de outras pessoas. Não apenas aquilo que recebi, mas também aquilo que compartilhei. Senhor, que eu seja lembrado pelo amor, pela integridade, pela bondade e pela disposição de ajudar. E se ninguém lembrar, tudo bem, porque minha intenção não é construir um nome para mim. Minha intenção é viver de maneira que Te agrade. Pai, recebe novamente minha vida. Eu Te entrego meus planos. Eu Te entrego meus sonhos. Eu Te entrego minhas capacidades. Eu Te entrego minhas limitações. Eu Te entrego minhas conquistas. Eu Te entrego meus fracassos. Eu Te entrego minha história inteira. Usa tudo para o bem. Senhor, que minha vida seja como uma pequena luz em lugares onde existe escuridão. Que minha presença leve esperança onde existe desânimo. Que minhas palavras levem paz onde existe conflito. Que minhas atitudes levem amor onde existe frieza. Que minha disposição leve ajuda onde existe necessidade. E que através de tudo isso, as pessoas possam perceber a bondade que vem de Ti. Pai, eu não sei o impacto que uma simples atitude minha poderá ter, mas eu confio que Tu sabes. Por isso não quero mais desprezar as pequenas oportunidades. Quero ser fiel no pouco. Quero ser fiel quando ninguém está vendo. Quero ser fiel quando não existe recompensa. Quero ser fiel quando servir exige sacrifício. Senhor, coloca em mim perseverança. Que eu continue fazendo o bem mesmo quando estiver cansado. Que eu continue amando mesmo quando for difícil. Que eu continue perdoando quando meu coração quiser guardar ressentimento. Que eu continue acreditando que vale a pena viver de maneira correta. Pai, se hoje alguém estiver ouvindo esta oração e sentindo que sua vida perdeu o sentido, toca esse coração. Mostra a essa pessoa que ainda existem caminhos, oportunidades e pessoas que podem ser alcançadas através de sua vida. Se alguém estiver pensando que não tem nada para oferecer, mostra que uma vida disponível já é um começo. Se alguém estiver se sentindo inútil, lembra-lhe que o valor de uma pessoa não depende da opinião dos outros. Senhor, visita cada coração que está fazendo esta oração, renova a esperança, fortalece a fé, traz paz, desperta o desejo de servir e mostra a cada pessoa uma oportunidade concreta de fazer o bem. Pai, que esta oração não termine quando estas palavras terminarem, que ela continue nas nossas escolhas, que continue nas nossas conversas, que continue nos nossos relacionamentos, que continue no modo como tratamos aqueles que encontramos, que continue quando estivermos sozinhos, que continue quando ninguém estiver olhando. Senhor,
Eu digo mais uma vez com todo o meu coração: usa minha vida para o bem. Usa minha vida para abençoar. Usa minha vida para servir. Usa minha vida para encorajar. Usa minha vida para trazer paz. Usa minha vida para demonstrar amor. Usa minha vida para glorificar o teu nome. E quando eu não souber para onde ir, guia-me. Quando eu não souber o que dizer, dá-me sabedoria. Quando eu não souber o que fazer, ensina-me. Quando eu estiver fraco, fortalece-me. Quando eu estiver cansado, renova-me. Quando eu estiver desanimado, levanta-me. Quando eu estiver perdido, direciona-me. Eu confio em ti, Senhor. Minha vida está em tuas mãos, meu futuro está em tuas mãos. Meu propósito está em tuas mãos, e eu escolho caminhar contigo. Que a partir de hoje eu viva com mais consciência, mais compaixão, mais humildade e mais disposição para servir. Que eu não passe pelas pessoas sem perceber suas necessidades. Que eu não desperdice oportunidades de demonstrar amor. Que eu não permita que o egoísmo seja maior do que a minha disposição de ajudar. Senhor, faz de mim um instrumento do bem. E que tudo aquilo que eu fizer seja realizado com sinceridade, sabedoria e amor. Recebe esta oração. Recebe minha vida. Recebe meu coração. E conduz-me todos os dias. Eu te entrego tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora, antes de terminarmos este momento de oração, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai, obrigado por este momento de comunhão contigo. Que a oração que fizemos hoje não fique apenas em nossos pensamentos, mas seja percebida através das nossas atitudes. Que a partir deste dia, possamos viver com um coração mais disposto a servir, ajudar, encorajar e fazer o bem. Se esta oração falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos apresentar sua vida e suas necessidades diante de Deus. E se você também tiver um motivo de agradecimento, compartilhe nos comentários para que possamos celebrar juntos aquilo que Deus tem feito em sua vida. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e permaneça conosco em nossos próximos momentos de oração. E agora quero deixar uma pergunta para você refletir. Qual pessoa Deus pode colocar no seu caminho hoje para que você seja uma bênção na vida dela? Talvez seja alguém da sua família, talvez um amigo, talvez um colega de trabalho, ou talvez uma pessoa que você ainda nem conhece. Esteja atento. Às vezes Deus nos permite fazer uma grande diferença através de uma atitude aparentemente pequena. Na tela final, aparecerão 2 vídeos para você continuar em comunhão com Deus. Escolha um deles e permaneça conosco em oração. E não se esqueça de voltar amanhã para o nosso próximo momento de fé e oração. Será uma alegria ter você novamente aqui. Que Deus abençoe sua vida, seus caminhos, sua família e cada pessoa que cruzar o seu caminho. Que você seja um instrumento de amor, esperança, paz e bondade. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor conduza seus passos e use sua vida para o bem. Amém.